Dando sequência à trilha conteúdo, temática consumo, vamos abordar na perspectiva de nossa convidada o tema Retrato Falado, descrevendo o perfil do novo consumidor. A SET tem o prazer de receber a Fernanda Kremer, diretora de estratégia na W3 House do Grupo Stefanini, que nos ajudará a entender quem é este novo consumidor, o que ele espera das marcas pela perspectiva do conteúdo. Falaremos de diversidade, propósito genuíno e psicologia. Olá, sou Daniela Souza e você está no SET Experience Academy. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Dani. Tudo bem? Tudo jóia. Então, vamos lá, menina. Vamos começar nosso aquecimento aqui com a primeira, né? Na tua opinião, né? Ou nos teus estudos, na tua perspectiva, existe efetivamente um novo consumidor? Acho que em partes, Dani. Acho que tem um aspecto que, sim, existem pessoas que hoje têm acesso a alguns tipos de produtos, algumas categorias, algumas marcas que não tinham acesso antes, né? Então, eles passam a entrar na forma com a qual essas empresas e essas marcas começam a pensar quem é o perfil médio do seu consumidor. Acho que tem uma outra questão que é esse boom que a gente teve, né, no e-commerce e na transformação digital das empresas de uma maneira geral, em 2020 ali, que veio junto com a pandemia. Acho que isso mexe muito com a questão, inclusive, até geográfica, né? Então, por exemplo, marcas que antes estavam um pouco mais restritas, talvez, a consumidores de grandes centros, né? Elas começaram a ser consumidas por pessoas, né, de qualquer lugar que a gente pode imaginar. Então, talvez, enquanto uma determinada empresa pudesse enxergar o seu consumidor como mais alguém, por exemplo, que mora em São Paulo, de uma determinada classe social, de uma determinada faixa etária, quando a gente faz quando vem esse boom, né, do e-com no Brasil, que foi de fato ali mesmo, né, estava prometendo chegar e veio em 2020, ela se depara tendo que pensar num perfil de consumidor diferente daquele que tradicionalmente ela pensava, né. E acho que tem nessa linha alguns perfis assim de consumidor que se destacam, né. A gente viu um crescimento muito grande, principalmente aí de idosos, né? Então aí pessoas com mais de 60 anos que não tinham antes o hábito de comprar pela internet, seja por receio de segurança, né? Seja por não saber como fazer, às vezes não ter um celular próprio. A gente vê que na pandemia essas pessoas, né, viraram essa chave, né? Então, e a gente vê também que os consumidores começaram a ir muito atrás no e-com de conveniência, né, e segurança, e também a possibilidade de muitas vezes comprar alguns produtos com um preço mais baixo, né? Porque na internet a gente tem essa possibilidade de comparar os preços e é algo que atrai principalmente quando a gente entra num momento de recessão. Então, acho que existem perfis de consumidores aí que eles ganham uma importância maior, mas eu acho que também tem um outro ângulo, que é talvez o fato de algumas marcas terem começado a prestar atenção em pessoas que já consumiam essas marcas, mas antes as marcas não pensavam sobre essas pessoas efetivamente, né? Acho que todas essas discussões que a gente vem tendo sobre representatividade e sobre diversidade, elas também estão relacionadas a isso, né? Você trouxe um gancho muito interessante, né, em relação, talvez, um reposicionamento das marcas, né, de um modo geral. E aí a gente cai numa questão, Fernanda, que o quanto é genuíno esse movimento das marcas de falar, olha, estamos levantando bandeiras e reconhecemos que elas são importantes para o movimento, né, da sociedade e o respeito, evidentemente, a essas diferenças em relação àquilo que de fato acontece dentro dessas companhias. Pois é, Dani, eu compartilho desse questionamento contigo, assim, né? Eu tenho uma percepção de que tem uma parcela considerável de empresas que ainda acredita que elas podem sobreviver e passar pelos tempos que a gente está passando, trabalhando questões de representatividade e de diversidade, né, de desigualdade, só no discurso, né, só na comunicação e ali, né, da porta para fora. Mas acho que isso é uma posição um pouco insustentável, né, ainda mais nos dias em que a gente vive hoje, uma empresa não ter uma prática que é compatível com o discurso, o que a gente vai ver que também, além muitas vezes de as empresas não terem um público interno diverso, elas também não criam os produtos e os serviços delas pensando numa população diversa. E acho que essas duas coisas estão intrinsecamente relacionadas, né? Porque quando uma empresa contrata pessoas que têm um background diversos, né? Que vêm de classes socioeconômicas diferentes, que são de raças diferentes, pessoas de orientação sexual diferentes, tem liderança, na liderança perfis de pessoas diferentes,
ela ganha muito, né? Porque ela consegue resolver os problemas que se apresentam todos os dias, né? Para ela resolver com pessoas que têm uma história de vida totalmente diferente, que têm um arcabouço totalmente diferente de referências para poder solucionar aquela questão. E se a gente reflete dentro da empresa, né, se a gente representa dentro da empresa o perfil das pessoas, né, que estão no mundo, a gente ganha a possibilidade de ser muito mais competitivo, de fazer produtos e de oferecer serviços que, de fato, sejam significativos para todo mundo, né? Enfim, acho que tem uma série de desafios, né? E acho que a comunicação é uma parte desses desafios, mas tem uma questão também que para mim é bastante estrutural, é da base de como a gente vai pensar o negócio e que tipo de empresa tu quer ser, né? E aí, quando você vem para a ótica, assim, olhando um pouco do consumo e olhando para a questão do conteúdo. E aí você tem outros fenômenos, né, que a gente vive. Então, até num outro bate-papo aqui do Set Academy, a gente falando sobre a questão dos reality shows, né, que eles explodiram, sejam nas programações lineares ou no digital, são os reality shows que batem recorde junto com o mundo dos gamers. O que você pode falar do ponto de vista dessa cadeia de valor, né? E só para complementar, os marketplaces, né, que há pouco tempo atrás eram os meus clientes, né? Vou dar um exemplo, a Magazine Luiza, por exemplo. Ele passou a ser meu concorrente também, porque dentro desse ambiente, desse território que ele controla, ele é mídia. E aí, Fernanda? Tem uma questão aí, quando a gente vai falar, acho especialmente de reality shows, que eu acho que ele mostra como acontece, como pode ser positivo se uma marca souber usar de tudo aquilo que traz, que vem de insight na comunicação digital, na hora dela construir aquilo que, por exemplo, vai para a TV, né? Eu acho que esse Big Brother, ele foi um sucesso, porque eu acho que também ele soube entender o momento cultural que a gente está, como as pessoas queriam discutir questões sociais profundas, questões relacionadas ao racismo, né, questões relacionadas à homofobia, e ela monta um time de participantes que propicia que esse tipo de discussão que já está acontecendo no online, e as marcas, de alguma maneira, algumas das marcas já estavam sabendo capturar e usar isso no seu conteúdo, a Globo vai lá e cria um ambiente super propício para essa discussão começar a surgir na televisão também, né? E eu acho que o caminho que me parece que é o mais profícuo é justamente esse, da gente conseguir usar tanto o digital como os outros meios de produção de conteúdo como termômetros, né? E como formas da gente se conectar com aquilo que são tensões culturais que as pessoas estão vivendo, né? Saber cruzar esses dados e o que vem de informação de cada uma dessas frentes para poder saber tocar nos assuntos que a gente entende que são relevantes para o consumidor e que o consumidor quer falar sobre, né? Porque o conteúdo ele precisa ser totalmente baseado sempre, né, no que é pertinente para a pessoa e em utilidade, né? Então, e aí eu acho que a psicologia tem muito a ver, né? Como é que a gente vai saber o que é pertinente para as pessoas ou não, né? Tem que, em primeiro lugar, acho que para fazer um conteúdo bom tem que gostar de gente, né? O que a gente entende como tensões e pensar como é que as marcas, de alguma maneira, e as empresas que criam conteúdo podem, de alguma maneira, falar sobre essas tensões e aliviar, talvez, essas tensões de alguma maneira, né? A gente falou muito das marcas, né? Dessa responsabilidade. Como é que você vê isso hoje? Você acha que isso é uma tendência ou não? Sempre vai ser um nicho de empresas que vão levantar a bandeira ou é um movimento que tende a se propagar de maneira mais acelerada? Os dois, um pouco, assim. Me parece que tem um nicho que já está com, de fato, grandes empresas que estão levantando a bandeira e que estão realmente fazendo mudanças, né, de dentro para fora, mas tem também muitas empresas que estão fazendo o que a gente chama de greenwashing, né? Ela vai lá, bota às vezes o rótulozinho, diz que está fazendo tal coisa pelo meio ambiente, né? Declara isso na relação, nos documentos ali de relação com o investidor. Tem um que outro produto que é politicamente correto, mas tu vai olhar o grosso da cadeia, aquela cadeia não tá limpa. Mas eu acho que talvez esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento de transição. A gente já tem visto uma série de iniciativas que são governamentais para inibir esse tipo de comportamento, né? E buscando cada vez mais uma indústria que seja mais limpa, uma indústria que proteja o planeta, que seja menos poluente, né? Então, me parece que os governos, né, o Estado, ele vai ter um papel muito fundamental em como essa história toda vai terminar. Então, Fernanda, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Dani. Queria só agradecer. Ótimas as perguntas, assim, é bom para a gente refletir, né? Ficaria também até tarde conversando.